Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 25 de fevereiro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Marcos, capítulo 10, versículos do 1 ao 12, que diz assim: Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou o que Moisés vos ordenou. Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, os fariseus, querendo colocar Jesus à prova, perguntam se é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. É claro que Jesus conhecia a lei, inclusive tinha uma lei que é escrita por Moisés, que Moisés permitia dar uma certidão de divórcio. É tanto que Jesus pergunta para os fariseus: o que Moisés disse a esse respeito? O que Moisés ordenou? E eles também conhecedores da lei, mas não entendedores da lei, diga-se de passagem, porque acabavam interpretando muito mal a lei, interpretando de uma forma que os beneficiasse. Então, eles disseram: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Mas veja, meu povo, quando a gente vai estudar o contexto histórico daquela época, por exemplo, se você se perguntar por que Moisés fez uma coisa dessa? Por que Moisés permitiu uma certidão de divórcio? Uma vez que o casamento, a palavra de Deus diz, e antes de Moisés a palavra de Deus ensina que o homem não separa o que Deus uniu, inclusive Jesus vai repetir isso no Evangelho. Por que então Moisés escreve uma certidão de divórcio? Meu povo, na cultura da época, era uma cultura muito machista, e o homem estava acima da mulher. A mulher vivia naquela época como se não tivesse dignidade. A mulher era tratada de qualquer jeito. A mulher era tratada de tal forma que o homem poderia rejeitá-la quando quisesse. E, inclusive, só para que a gente entenda um pouco da situação, quando se fala de adultério, só quem cometia adultério, lá no Antigo Testamento, era a mulher, não o homem. Se o homem, tendo a sua esposa, mas tivesse relação com outra mulher, o homem não era considerado adúltero, era só a mulher. Então, muitas vezes a mulher era maltratada, sofria muito por conta do marido. E mais, e se o marido, por exemplo, não quero mais você, então a despedisse, o homem, imagina só se o homem dissesse, por exemplo, quando a comunidade perguntasse o que foi que aconteceu, o homem dissesse o seguinte, mesmo que mentindo, dissesse: ela me traiu, ela é uma adúltera. A mulher não tinha como se defender. A mulher não tinha como se defender. Então, essa carta de certidão serviria até mesmo como uma espécie de proteção à mulher. Porque com essa carta de certidão, a mulher se livraria, de certa forma, da acusação de adultério. Que o homem mentindo pudesse afirmar afirmar tal coisa.
Então veja, olha um pouco do sentido daquilo que Moisés escreveu. Moisés não está contra a lei maior, a lei de Deus, não. Agora Moisés escreveu essa certidão de divórcio pensando na situação da mulher. Pensando na situação da mulher. Então uma espécie, Moisés escreveu de certa forma até para proteger as mulheres. E isso é um detalhe muito interessante, isso é um detalhe muito importante. É tanto que quando Jesus pergunta o que foi que Moisés ordenou, eles vão dizer, Moisés ele permitiu. E o que Jesus vai dizer para eles? Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. Foi por causa da dureza. Em outras palavras, foi por conta dessa mentalidade que vocês têm a respeito da mulher. Foi pelo fato de vocês não reconhecer a dignidade da mulher. Foi pelo fato de vocês não respeitarem a mulher. Foi pelo fato de vocês maltratarem a mulher. Poderíamos aqui falar várias outras frases nesse sentido. Mas Jesus resume dizendo, foi por causa da dureza do vosso coração. Né? Da dureza do vosso coração. É interessante que depois Jesus vai dizer, no entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai, sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Veja, é interessante que Jesus ele vai voltar àquilo que era o início, o projeto inicial de Deus a respeito do matrimônio. A respeito do matrimônio. Repito, Jesus disse, foi por causa da dureza do vosso coração, e depois ele vai dizer, no entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. É interessante que Jesus começa a falar da relação do homem e da mulher e vai colocá-los em pé de igualdade. Jesus vai mostrar que o projeto originário de Deus a respeito do matrimônio não é o homem estar acima da mulher, não é o homem ser o senhor da sua esposa, fazer tudo do seu jeito, do jeito que quer, inclusive ter o direito de maltratá-la. Não. Não. Jesus vai dizer, serão uma só carne. Ou seja, viverão de uma forma conjugal, viverão em harmonia, viverão em comunhão de vida. Esse é o projeto originário de Deus. Né? E Jesus está dizendo para eles, olha, é assim que o homem tem que viver com sua esposa, em harmonia, em vida de comunhão. É assim. E depois o Evangelho vai dizer, em casa os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto, e Jesus respondeu, quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério. Veja, lá no Antigo Testamento, eu disse agora há pouco, quando o homem se juntava deixasse a sua esposa e se juntava com outra, o homem não era considerado culpado. E Jesus está relembrando, olha, não é assim. Se um homem deixar a sua mulher e casar com outra, ele é culpado sim. Ele é culpado sim. Se a mulher, e Jesus vai dizer, se isso acontecer com a mulher, se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Mas o homem também. Então Jesus ele resgata o sentido original do matrimônio. Então, meu povo, é muito importante que nós compreendamos o sentido das coisas, o sentido dos mandamentos, o sentido dos preceitos de Deus, da palavra de Deus, para nós não incorrermos em erro quando formos interpretar. Né? Então hoje, peçamos ao Senhor a graça de não sermos duros de coração, mas peçamos hoje também uma bênção especial para todos os casais, para todos aqueles que vivem o matrimônio, para que vivam de fato em comunhão de vida, para que vivam de fato a ajuda mútua e que possam sempre crescer no amor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.